De reitor da UNB a senador da República. Cristóvão Buarque foi governador, ministro da Educação, candidato a presidente e professor a vida inteira. Cristóvão, em primeiro lugar, agradeço ao senhor por participar do especial Carreira. E de onde surgiu esse aspecto politizado? Foi desde criança lá em Recife? Como despertou no senhor esse espírito de luta? É uma pergunta muito boa, que merecia uma certa psicanálise para saber. Mas eu creio que o clima de ebulição que havia em Pernambuco, em Recife, no Nordeste, naqueles anos 60, ajudaram muito. Além disso, ajudou também o fato de ter mãe e pai atentos, tanto para a educação dos filhos, quanto também para os problemas do mundo. O senhor citou um pouquinho aí da família. Quais outros fatores motivaram o senhor a buscar a política? Foi o momento, a época, o contexto histórico que o senhor citou, mas quais outros fatores motivaram essa formação da trajetória, essa caminhada? Eu creio que o ambiente que se vivia naquela hora de reformas, de luta por um mundo novo, não só aqui, no exterior também. E muito especialmente no Nordeste, em Recife, em que nós tínhamos, além de uma luta muito grande por reformas, por mudanças, tínhamos líderes que nos influenciavam, como Miguel Arraes, que era governador de Pernambuco, como Leonel Brizola, que era governador lá do Rio Grande do Sul, que naquela época era muito longe, hoje tudo é perto, mas que estava presente na nossa vida, no nosso cotidiano. Eu acho que a cultura também, se a gente for olhar na época, as músicas da época, o teatro da época, o cinema da época, toda essa cultura era carregada de uma visão de contestação ao status quo, ao estabelecimento, às coisas como elas eram. Tudo contestava a realidade, querendo construir outra realidade, uma realidade melhor, mais utópica. Então esse ambiente certamente é o que fez a minha cabeça. Bom, o senhor foi reitor ali da UNB. Nesse primeiro momento e na transição para o desenvolvimento da sua carreira, qual foi o fato, o momento, a hora que o senhor falou, não, é isso que eu quero para a minha vida e é isso que eu vou fazer? O que levou o senhor a ter essa percepção para a política e é aqui que eu vou construir a minha vida? Na verdade, esse momento não aconteceu ainda. Eu continuo achando que a política não é a minha vida, é uma das minhas atividades. Tanto que eu nunca parei de dar aula. A minha relação com os alunos, a minha relação com a universidade, ela continua paralela à minha atividade política. E eu espero continuar assim sempre. Senador, o senhor, como disse, dá aula a vida inteira, escreve artigos e o tempo inteiro deve ser cobrado a dar dicas, orientações, conselhos. Mas como o senhor enxerga a sua carreira, a sua trajetória como exemplo? Como o senhor recebe um jovem que lhe pergunta tudo isso, que vê no senhor um exemplo? Como é para o senhor significar uma referência em educação, uma referência de política ética, tudo isso que colocam para o senhor diariamente? Como é ser esse espelho para toda uma juventude? É ficar triste porque o espelho que eu sou é porque os outros não são. Se a gente tivesse um país onde todos lutassem por educação, eu não era tratado como senador da educação. Eu me sinto, claro, com um ego satisfeito, mas eu me sinto triste. Porque não devia ser isso. A educação devia ser a bandeira de todo mundo, com a mesma ênfase, com o mesmo desespero que eu costumo dar. Então eu fico incomodado pelo fato de que ao redor o processo político está tão desgastado, a vida política está tão queimada, vamos dizer assim, que quem se comporta de uma maneira melhorzinha vira uma pessoa referência, como você disse. Existe uma frustração no senhor? O senhor tem a vida construída em Brasília e, como o senhor disse, eu disse, nós todos sabemos, é uma minoria que defende a bandeira da educação. O senhor não conseguiu contagiar tanta gente quanto o senhor gostaria ao seu redor, entre políticos, lideranças? Poucos defendem bandeiras de diversas, uma delas é a educação, mas de diversos aspectos. Existe no senhor uma frustração, talvez, por não ter contagiado elas? Eu não tenho a frustração de não ter contagiado ainda. Eu tenho a frustração de saber que não vou ter tempo de contagiar. Então a minha frustração é com o pouco tempo adiante e não com o pouco que consegui até aqui. Sinceramente.
Eu acho que a falta do tempo para ir adiante, e falta tempo para qualquer um da gente, mesmo para vocês jovens, é que frustra. Não o que é feito e tendo pouco retorno, menor retorno que deveria. Até porque em algumas coisas eu consegui um certo retorno. Mas fica a frustração do pouco tempo que a gente tem para brigar. E, senador, o senhor com certeza teve grandes exemplos. Entrando na trajetória final, na parte final aqui da nossa entrevista, qual o grande exemplo que o senhor teve na sua vida política, de professor acadêmico, que o senhor acha que serve hoje para o jovem, que é um exemplo que todos deveríamos ler, ouvir, assistir e que poderia encaminhar, independente do segmento da profissão, o jovem a uma boa carreira? Quais são grandes referências na vida do senhor? Eu poderia citar diversos. Vou me referir a dois. Na minha infância, um professor que eu tive que me ensinava matemática. Foi marcante, porque me fez gostar da matemática, gostar da beleza que a geometria traz. Além disso, era um professor que ia além da matemática, dava aula de moral, dava aula de comportamento. Isso eu estou falando eu entre os 10 e 14 anos de idade. Depois um professor já na minha pós-graduação, no meu doutorado na França. Um professor esse ainda está vivo, o professor Ignace Sachs, que foi um professor que me trouxe a dimensão ecológica, que foi fundamental. Eu estou falando de 1970, naquela época ninguém falava nisso. Me trouxe a percepção de que a tecnologia não era um milagre, que ela tinha profundos defeitos. Me fez quebrar a ortodoxia que dividia o mundo entre uma esquerda e uma direita, socialista e capitalista, Rússia e Estados Unidos. Me fez perceber que tem coisas boas e coisas ruins de todos os lados. Eu devo muito ao pensamento desse professor Ignace Sachs. Muito bem. Senhor senador, o senhor foi candidato a presidente da República alguns anos atrás e com certeza ouviu de diversas pessoas de todos os estados brasileiros palavras de apoio, palavras de críticas construtivas, pedidos. Ali existiu no senhor o desejo de comandar o país, de pregar a ideia da educação. Isso ainda está vivo no senhor? Existe a possibilidade de você ainda trabalhar no plano nacional de uma maneira diferente da que o senhor atua hoje? Ainda existe essa pretensão, essa ideia do senhor? Eu trabalho no plano nacional. É uma crítica até que me fazem no Distrito Federal, porque eu sou senador pelo Distrito, mas terminei sendo um senador da República inteira. Eu sou criticado porque não estou pretendendo ser candidato a governador nessa eleição ao Distrito Federal, porque eu acho que me tiraria dessa luta nacional para a luta local. Mas eu acho que passou meu tempo de ter disputa para presidente, por exemplo. Passou. O meu partido não quer. Além disso, no Brasil você só pode ser candidato se tiver um partido. Se puder ser candidato avulso, como é um projeto que eu tenho no Congresso, como é no Chile, como é nos Estados Unidos, eu até gostaria de ser candidato a presidente. Mas não é possível. Isso é possível através de um partido. E eu reconheço que isso não vai ser possível esse ano. E na próxima eleição eu já não tenho mais idade para jogar fora o que sobra. As pessoas dizem, mas hoje em dia, eu tenho 70 anos hoje, com 74 você é jovem. Eu até me sinto jovem, mas diminui o tempo que você tem na frente. Eu não meço a idade pelo tempo que passei, eu meço a idade pelo tempo que falta, que sobra. E aí eu acho que não vai dar tempo de ler tudo, escrever tudo. Por isso eu creio que a disputa eleitoral está terminando para mim. Senador, o nosso público ele tem em média de 16 a 24 anos. O senhor consegue sintetizar de forma acadêmica a federalização da educação básica? O que significa isso, que é uma bandeira grande do senhor? Federalização significa que nas cidades onde o governo local é incapaz de dar uma boa escola para suas crianças, o governo federal deve chegar lá e dizer, essas escolas eu vou tomar conta delas se vocês quiserem. Ou seja, a federalização é o governo federal adotar todas as escolas municipais das cidades que não têm condições de pagar um ótimo salário para o professor, de buscar professores de fora da sua própria cidade, de construir prédios novos, equipá-los, porque o quadro negro é uma coisa que está ficando do passado, e aí o governo federal assume. Isso é federalização. Se a gente fizer isso em algumas, no fim todas vão querer. Até porque, se a gente for olhar bem, uns 70%, 80% das cidades do Brasil
não têm condições de dar uma boa escola para as crianças. Outra maneira de dizer isso é dizer que federalizar é fazer com que cada criança seja brasileira antes de ser paulistana, antes de ser carioca. Cada criança, ao nascer no Brasil, ela é brasileira. Se ela é brasileira, quem tem que cuidar dela é o Brasil, não é o município onde ela nasceu e vive. Senador, para a gente encerrar, a política hoje, infelizmente, é tida pelos jovens com certo desdém, muito banalizada de certa forma. E eu acredito que o senhor, de alguma maneira, concorda, porque nós não temos bons exemplos, mas discorda porque a arte da política é o que pode mudar. Esse é um palpite meu. Mas tendo em vista a carreira que o senhor construiu, qual mensagem o senador pode deixar para o jovem não desacreditar 100% e, mais que isso, ver neles todos o espírito politizado renascer, ressurgir? Afinal, a política manda em tudo que está à nossa volta e a gente precisa dela para quê, senador? Veja bem, toda vez que tem 3 pessoas juntas, tem política. 2 não, basta amor. 2 pessoas apaixonadas não precisa de política, não precisa de democracia. Elas decidem quase como se fosse uma só. Quando tem 3, aí precisa de política. Por exemplo, vamos supor que 3 colegas queiram ir ao cinema. Como é que eles escolhem o filme? Politicamente. Ou a política de dizer eu tenho dinheiro, eu levo vocês no meu carro, é a política do poder econômico. Ou a política de dizer eu sou mais forte, se vocês não forem, eu bato em vocês, é a política autoritária. Ou a política democrática, aquele que conhece mais de cinema, aquele que tem mais habilidade convence os outros. O que vale para 3, vale para 200 milhões. Qual é o cinema que 200 milhões de brasileiros querem ir? É o cinema da educação igual para todos, precisa de política. É o cinema da saúde igual e de qualidade para todos. É a saúde do pleno emprego. É a saúde das cidades sem violência. Esse cinema, entre aspas, que a gente queria. E só vai fazendo política. Até porque os que não querem ir estão fazendo política. E você não fazer, está apoiando a eles. Qual a dimensão do orgulho que o senhor tem da sua carreira, senador? Quando chegar o momento de abandonar os cargos públicos e apenas escrever, vai olhar para trás de que forma? Bem, primeiro, eu gostaria de olhar para trás mais alegre por ter escrito mais, publicado mais e ter tido mais alunos. Eu gostaria disso. Quanto à parte política, essa parte pública, eu acho que eu dei uma contribuição com o piso salarial do professor, com a ideia da Bolsa Escola, que foi um pouco modificada para a Bolsa Família, mas de qualquer maneira tem um impacto na vida brasileira. Eu creio que a quantidade de projetos criativos novos que eu fiz como governador, tudo isso me deixa gratificado. Mas eu acho que mais gratificado é dizer, eu cumpri minha obrigação e termino, pelo menos, respeitado, mesmo que sem muitos seguidores. Senador, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Esse foi o especial Carreira com governador e professor a vida inteira e senador da República, Cristóvão Buarque. Muito obrigado.